Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma terça, 17 de janeiro de 2023. Satisfação em estar de volta com você e a gente aqui ao vivo, como sempre, com mais uma edição do Opinião, caminhando para o seu terceiro ano, não é? E como você viu aí, está aqui a postos com a gente já o deputado federal eleito Fábio Garcia, que também preside o União Brasil aqui no estado de Mato Grosso. A gente vai falar muita coisa sobre política partidária, sobre as pretensões dele lá ao assumir em fevereiro lá a cadeira na Câmara. Enfim, o Fabinho está aqui para responder às minhas, às do Lorenberg e também às suas. Você que assiste à Opinião, você é convidado a interagir com a gente pelo 99932-2529, caso tenha aí alguma pergunta, sugestão, crítica, elogio, Fábio Garcia está à disposição até às 8h30 aqui no programa Opinião de hoje. Professor Lorenberg, com chuva no final do dia, como vai? Vai bem? Muitíssimo bem, a chuva tá vindo no horário bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Paulo, boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É verdade, é preciso chuva para florir, né? Como diria já o poeta lá. Com certeza. É preciso chuva para florir. Bom, enfim, é verdade, você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, seja por aqui, pelo canal 22 ou pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Deputado Fábio Garcia, bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, viu? Eu falo mais uma vez porque ele já esteve aqui, né? Acho que foi no ano passado, você que lembra dessas coisas? Esteve aqui como senador. Estive como senador no ano passado. Ah, verdade. Isso. E aí agora como deputado federal eleito, eu já vou lhe perguntando, daqui a pouco vocês, os deputados federais, vão assumir junto com os demais parlamentares em nível federal essa legislatura, não é? Vão pegar um cenário tenso, porque há muita expectativa sobre quais serão os primeiros passos, inclusive, deste Congresso novo, né? Novo no sentido de nova legislatura, que está para assumir aí. O que você pensa a respeito disso? Tanto você como parlamentar, como também dirigente partidário aqui de Mato Grosso, não é? Que compõe uma sigla que em nível nacional tem lá já indicações, já tem cargos, não é, no atual governo federal, do governo Lula, tem 2 cargos, né? 2 ministros. 2 ministérios. E, enfim, mas o partido se diz ainda não está fechado com ninguém, não é? Eu queria que você falasse sobre esse momento político efusivo pelo qual passamos nesse início de legislatura que está para chegar. Boa noite. Bom, boa noite, Paulo, boa noite, professor, e boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham aqui no Opinião. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na noite de hoje, para a gente poder bater um papo sobre esse momento que o país vive e aproveitar também e agradecer aos mato-grossenses pela honrosa votação e a oportunidade de poder representar nosso estado de Mato Grosso no Congresso Nacional como deputado federal. 98.704 eleitores depositaram voto de confiança aí no Fábio Garcia, a essas pessoas que ele está agradecendo aqui, inclusive. Aliás, ninguém teve mais voto para federal aqui em 2022 do que Fábio Garcia. Foi dos eleitos. Ele fala isso porque teve também a Rosa Neide, que teve 124 mil votos. Que teve, mas não levou, devido a esse negócio de coeficiência. Eu nunca entendi muito essas coisas. Entender até entendo, o negócio é descer, né? A pessoa que teve representatividade popular, mas não levou. Mas enfim, é outra discussão. Então, a esses mais de 98 mil que o Fábio Garcia está agradecendo aqui. Pois não? Isso. Então, a gente assume aí, a nova legislatura assume dia 1º de fevereiro. Óbvio que assumimos num momento de tensão do nosso país, um país bastante dividido ainda, fruto do resultado eleitoral e de uma eleição bastante acirrada, disputada, polêmica, polarizada demais. E
o Congresso, obviamente, vai refletir um pouco no início essa polarização existente no país. Acredito, então, que o presidente eleito, ele não vai encontrar no Congresso um ambiente tranquilo para ele poder navegar no início do mandato. Vai ter bastante trabalho nesse início do mandato junto ao Congresso, mas o que eu de verdade espero é que o Congresso Nacional faça, na verdade, uma posição de responsabilidade com este país, né? Onde, obviamente, o Congresso precisa se posicionar em temas estruturantes desse país. Eu sempre digo que eu vou estar pronto para poder me posicionar contra qualquer retrocesso que queiram impor ao Brasil, mas o Congresso também precisa estar pronto para poder se posicionar e apoiar projetos que venham a representar um avanço a esse país, né? O Brasil precisa continuar crescendo, desenvolvendo, tendo, na verdade, um bom ambiente para que a gente possa gerar emprego nesse país, para que a economia possa trabalhar com tranquilidade, para que a gente não tenha, na verdade, uma grande crise nesse país derivada de uma grande crise política. Portanto, a política precisa ajudar o país. Então, eu espero que o Congresso, ainda reconhecendo que nós temos um Congresso hoje difícil para o presidente eleito, porque há, de fato, uma grande representatividade de parlamentares que se elegeram ao lado do ex-presidente Bolsonaro, portanto, representam uma outra forma de pensar esse país, a gente precisa fazer a nossa posição com muita responsabilidade a esse país. É isso que eu espero do Congresso Nacional, é assim que eu vou atuar, com responsabilidade, mas obviamente com firmeza e coragem para que a gente possa impedir que retrocesso aconteça em nosso país. É assim que eu vou atuar, como você acabou de frisar aí. Eu, antes de passar para o Lorenberg aqui, só vou enfatizar um pouco mais uma parte da primeira pergunta aí que eu fiz. O União Brasil, estando lá com ministérios, não é, fazendo parte, integrando o governo Lula, isso para você, do ponto de vista performance parlamentar, da atuação propriamente, significa o quê? Vai te deixar um pouco mais moderado ou você vai genuinamente pôr em prática aquilo que o seu pensamento manda? Eu falo isso porque tem aquela questão hipotética da pressão partidária, né? Se está lá compondo, supõe-se que está apoiando a gestão. Logo, isso de alguma forma, direta ou indireta, influenciaria lá na atividade parlamentar. O que você pensa a respeito disso? Alguns membros do União Brasil foram agraciados, né, com indicações em ministério, 2 notadamente, e só que essa foi, na verdade, desde o início, dito inclusive pelo partido, pela direção do partido, que não era uma posição partidária. Portanto, o partido se posiciona hoje de maneira independente com relação ao novo governo, e isso permite dar liberdade aos seus parlamentares de terem sua atuação conforme suas convicções. Portanto, não há, por parte do União Brasil, um fechamento de apoio ao novo governo. Nenhuma imposição. Nenhuma imposição. Temos total independência para atuação. Antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Esperamos que este ano possa vir mais vezes como deputado federal, até para a gente bater um papo. Eu acho que é um papo sempre agradável e enriquecedor ao nosso programa. Eu vou começar Obrigado, professor. Utilizando 2 frases que o senhor utilizou agora há pouco nessa resposta, e é a respeito da eleição. O senhor obteve 98.704 votos, dos quais 16.488 em Cuiabá, ficando em 6º lugar dos eleitos, 6.687 em Várzea Grande, também em 6º lugar, 1.216 em Barra do Garças, 8º lugar na votação em Barra do Garças. E eu pergunto, o senhor e a sua equipe já esperavam essa votação ou não? E a segunda questão, em 2014, o senhor obteve 104.976 votos, portanto, 6.272 a mais do que nas eleições de 2022. Isso representa o quê? Foi um erro de cálculo para não manter a mesma votação anterior ou não? E a terceira e última questão,
O sexto mais bem votado em Cuiabá e em Várzea Grande e oitavo em Barra do Garças já eram esperados pela equipe do senhor ou não, ou cometeram alguns erros durante todo esse percurso da campanha? Só para fazer um adendo aqui, naquele pleito passado, daquela eleição que ele teve passada, o campeão de votos foi ele. Não. Não foi o Foi terceiro lugar, ele Foi foi terceiro. terceiro, Ele não, foi o terceiro. No geral foi o Barbudo, não foi? Não, o Barbudo não foi na próxima vez. Foi Eu fui em naquela 2014. Não. O primeiro na eleição de 2014, o mais votado foi Nilson Leitão. Nilson Leitão. O segundo mais votado foi Adilton Saquete. Não, e eu fui o terceiro de 18, mais votado. de 18 não de teve? 18 eu não Não, concorri. ele não foi, ele foi tá suplente. Tá, não, porque na 18 que o Barbudo que foi... Mas respondendo, na verdade, pelo resultado eleitoral, eu acredito, na verdade, que a gente teve mais acerto que erro e que eu estou extremamente satisfeito e até positivamente surpreso com a votação que eu tive. São eleições absolutamente distintas, 2014 e 2022. Tanto é que eu fui dos eleitos o mais votado em 2022, mesmo tendo uma votação um pouco menor do que 2014. Mas por que isso? Porque nós tivemos na eleição de 2022 uma enormidade de candidatos a deputado federal. Porque no meio do caminho, entre 2014 e 2022, teve uma reforma política. E essa reforma política, ela proibiu que os partidos se juntassem para formar chapas de deputado estadual ou federal, né? Então, todos os partidos lançaram chapas próprias de deputado federal. E como nós temos ainda muitos partidos no Brasil, esses partidos não puderam mais se juntar, porque antes os partidos se juntavam, entre 4 e 5 partidos, lançavam 11 candidatos. Hoje, sem poder juntar, esses mesmos 4, 5 partidos, cada um lançou 8 candidatos. Então, nós saímos de 10, 11 para 32, triplicamos o número de candidatos. E isso, obviamente, tem um efeito que é uma pulverização desses votos. Portanto, eleições distintas, mas o fato de eu ter sido mais votado representa, obviamente, muito mais acerto do que erro da minha equipe e extremamente feliz e honrado com a votação que nós obtivemos em Mato Grosso. E agora, na verdade, a grande responsabilidade é de fazer um bom mandato, de representar bem nosso estado e poder retribuir toda essa confiança que os mato-grossenses nos deram. E eu sempre digo, confiança não se retribui apenas em agradecimento, mas é com o trabalho, porque o que os mato-grossenses esperam de nós é que a gente possa efetivamente dar resultado para o estado do Mato Grosso, para que a gente possa aqui ajudar com que esse estado possa continuar crescendo. Portanto, eu chego lá no Congresso Nacional muito animado, muito entusiasmado, com muita vontade de trabalhar para que a gente possa retribuir toda essa confiança com muito trabalho. Várzea Grande ele teve quanto? Ele foi o sexto que você falou aí? Foi o sexto. Tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande o sexto, né? Em Barra do Garça o oitavo. Fábio, agora assumindo lá, não é? Desenha-se nos bastidores, nessas prévias, vamos chamar assim, nesse preliminar, né? A instauração de algumas CPIs nas casas legislativas, né? E lá não será diferente, já tem essa conversa. Como que você vai se portar diante, CPI que eu estou falando em relação ao episódio lamentável que aconteceu no dia 8 agora de janeiro. Como que você vai se portar diante disso? Qual que é a sua posição? E até gostaria de aproveitar a oportunidade para você se manifestar a respeito daquilo que houve lá, né? Nós já cansamos, todos os dias a gente fala sobre isso, esses atos de vandalismo que houve lá no dia 8. Mas, enfim, do ponto de vista parlamentar, como que você vai se portar? Deputados estão ávidos pela CPI. Eu observei que a situação, né, hoje o pessoal ligado ao governo federal estava mais afoito pela CPI, agora não está tanto assim. Mas você se portará de que forma? Bom, primeiro que no mesmo dia que aconteceram esses atos de vandalismo no Congresso Nacional, eu já me manifestei publicamente nas minhas redes sociais, né, dizendo, na verdade, que esses eram atos condenáveis, porque destruíam patrimônio público da sociedade brasileira, instituições foram atingidas, né, com depredação e destruição do nosso patrimônio,
E qualquer manifestação que fuja, na verdade, o que prevê a lei e a Constituição e que, portanto, nesse caso, destruam patrimônio público, são condenáveis e aqueles partícipes devem ser responsabilizados na medida da sua participação. Portanto, é dessa forma que eu me manifesto sobre o fato ocorrido e espero, na verdade, que hajam apurações sérias com relação a essa questão e que todos, na verdade, que tenham uma culpabilidade, eles sejam responsabilizados conforme a legislação brasileira prevê e no grau da tua culpa, né, independente do seu lado partidário e político. A lei, ela serve para todos, né? Fora de uma questão legal, existe um ditado que diz: chicote que bate em Chico, bate em Francisco. Portanto, a lei não pode ser seletiva. Então, se qualquer um dos lados políticos tenha tido alguma participação nesses atos, quem participou, né, de forma direta ou indireta, deve ser responsabilizado. E é assim que eu me posiciono com relação a essa questão e é assim que eu vou me posicionar. Sobre a CPI, não conheço ainda o texto da CPI, qual que é o objeto dessa CPI. Há que se conhecer o projeto de CPI, né, para analisar a sua aplicabilidade, a sua viabilidade dentro da casa. Eu sempre fui contra CPIs, não estou falando dessa específico, mas CPIs para fazer de palanque eleitoral, né? Portanto, CPIs devem existir para investigar de fato alguma questão que compete ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e para trazer resultado e clareza e transparência aos fatos. Portanto, se tiver uma CPI, eu espero que essa CPI não seja criada por um contexto simplesmente político, de transformar aquilo num palanque eleitoral, que eu acredito que já não é mais o objeto do Congresso. O objeto do Congresso agora é trabalhar e entregar resultado para as pessoas. Perfeito. Eu falo perfeito porque a primeira parte, eu concordo plenamente com a primeira parte da sua resposta aí, que essa investigação deva ir a fundo de forma ampla, geral e restrita, independente de quem foi, tem que apurar e punir com o peso do que manda a legislação, lá no Código Penal, também a parte que diz respeito à Constituição. Quando eu falo Constituição, é que eu defendo também que se obedeça ao devido processo legal, né? Porque em algumas situações a gente observa que não tem sido, e nem o próprio sistema acusatório é absorvido em algumas situações. Então, que a punição chegue, mas chegue com gosto de gás mesmo, que se puna, independente de quem seja, com o rigor da lei. O Opinião vai para o intervalo comercial e já a gente retoma aqui a entrevista com Fábio Garcia. É um instante só. Cá estamos de volta, estamos apresentando ao vivo o programa Opinião nesta noite de terça, 17 de janeiro. O Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital, tem aí várias notícias interessantíssimas nesse momento. Dá um clique aí que você vai ver. Nós selecionamos duas delas. Olha só, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Eduardo Botelho, do União Brasil, condenou o, aspas, jogo duplo que alguns parlamentares têm feito com ele e o deputado Max Russi, do PSB, que lidera a chapa de oposição na disputa pela presidência da ALMT. A principal divergência se dá porque Max afirma ter o apoio de 10 deputados e tenta fechar com outros 2 colegas de parlamento. Já Botelho garante ter o apoio de 14 deputados. O curioso é que o parlamento é composto por 24 deputados, ou seja, alguém pode estar jogando de ambos os lados, como aponta Botelho. Abre aspas, eu estou confiante que a política não é mais essa de mudar toda hora, é de palavra. E eu tenho colocado isso na Assembleia. Os deputados que fazem jogo duplo têm ficado desmoralizados, por isso eles
não tem mais feito isso. Aqueles que jogam dos dois lados, eu estou excluindo, fecha aspas, disse o Botelho. Olha, a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, designou 5 juízes federais de Mato Grosso para atuarem no mutirão de realização de audiências de custódias dos presos pelos atos terroristas que ocorreram em Brasília no último dia 8 de janeiro. Foram designados os magistrados Jefferson Schneider, da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, Paulo César Alves Sodré, da 7ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, Ana Lia Ferraz da Gama Ferreira, da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Cáceres, Francisco Antônio de Moura Júnior, da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Cáceres, e também Rodrigo Gazilha, da Subseção Judiciária de Rondonópolis. A portaria foi assinada pelo vice-presidente do TRF1, desembargador Marcos Augusto de Souza, e pelo Corregedor Regional de Justiça Federal da Primeira Região, desembargador Nevington Guedes. O ato leva em consideração a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que delegou aos juízes do Distrito Federal e do TRF1 a competência para a realização das audiências de custódia dos presos, autorizando a realização por videoconferência. Está no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Isso aqui que eu chamo de Estado Democrático de Direito, que é o ouvir todo mundo e saber tudo o que está acontecendo, dar voz para o argumento do contraditório e depois tome essa decisão aí. E é mutirão mesmo, porque é muita gente que precisa ser ouvida, mas o fato de ter a tecnologia à disposição, né? A teleconferência, por exemplo, isso vai ajudar bastante. Lorenberg, rapaz, nós de ver que a matemática é líquida e certa, né? E esse negócio lá na Assembleia não está batendo, bicho. Faz horas que não está batendo, né? Teve uma hora, rapaz, teve um dia que dava 29, quando o Júlio Campos também estava ensaiando ali, mas tem 24 só. E agora, como é que a gente explica esse negócio? Nós estamos aqui diante de um engenheiro, Pois sabe é. muitíssimo bem a matemática. Fez as contas aí do Botelho e tem 2 sobrando, tem 2 deputados a mais, né? Porque ele tem 14, Max tem 10, vai conquistar mais 2, então... Bom, tem alguém, ou alguém vai ter direito a 2 votos aí, né? Votar duplicadamente. Mas, Paulo, eu ainda vou complicar mais essa matemática. Existe um grupo ou um bloco de resistência dentro da Assembleia Legislativa, pelo menos nos bastidores ela é muito forte, um bloco formado pelo MDB e pelo PT, que deve ou devem votar juntos para o candidato à presidência da mesa diretora. Esse grupo de 6 deputados, veja, 6 deputados que formam esse grupo e que vai votar junto, querendo uma vaga na mesa diretora, ou 2 vagas, né? Com os 14 do Botelho, formam 20. Com os 10 do Max Russo, são 30. Então, quer dizer, está passando o nome. O mais importante aí é pegar a frase que atribui ao presidente Eduardo Botelho. Ele disse que não vai tolerar, que já está descartando quem está jogando os 2 times. Isso significa que ele não tem os 14 pronto e acabado, definido. Isso significa que alguma coisa na sua conta interna, que começou lá no ano passado, lembra que ele esteve aqui conosco? Ele falou, eu já estou chamando os deputados pedindo voto e etc. Alguma coisa está dando errado nessa aritmética. Embora eu, muito particularmente, acho que o Eduardo Botelho tem grande chance de ser eleito presidente da Assembleia. O Max Russo tem o apoio do governador. Nós não podemos perder de vista isso, embora o governador seja do mesmo partido do presidente Eduardo Botelho. Mas não é um apoio efusivo, assim. Nunca vi o Mauro Mendes, assim, todo eufórico. Não, Max. Porque, assim, o Botelho para começar, é do partido do governador. E outra coisa, o Botelho é um baita de um apoiador, no sentido melhor da palavra, do governo Mauro Mendes. Eu sempre falo isso porque
É verdade. Quando tem as crises aí, especialmente quanto àquelas ligadas ao servidor público, né? O fórum sindical está muito efervescente, está muito bravo e tal. Já vi Botelho reunir a turma toda do fórum lá na casa dele, chacobolo lá, puxomano, e saiu de lá com proposições, assim, com alternativas, né? Então, esse é o papel dele. E eu acho que se for critério apoio do governador, eu acho que o Mauro também pesaria esse lado aí. Agora, não está batendo, essa matemática não está batendo. Eu, particularmente, acho que a fatura já está feita, já está montada não é chapa, a estrutura que vai ser colocada para votação lá. Botelho, presidente, Max, primeiro secretário. Eu acho que isso já está fechado. Repetindo 2019. Ademais, é vender dificuldade para colher facilidade, ou muita espuma e pouco chope aí nessa paradinha toda aí, é só para... Agora, esse negócio dos 6 aí também é complicado, né? Os 2 petistas... E os 4 MDBistas. E os 4 MDB. Também acho que não prospera esse negócio, não. Mas eu só acho também, quem que tem mais opinião aqui, analítica, é o Lorenberg Alves, a quem eu respeito muito. O Fábio Garcia, quem eu também respeito muito, está aqui do meu lado esquerdo, não que ele seja de esquerda, ele vai falar aqui para a gente aqui. Fábio, o União Brasil tem... que tipo de posição tomada em relação às eleições de 24? Paulo, é cedo para falar disso. Não é cedo, eu sei que muitos políticos falam isso, mas é assim que é a vida. A vida partidária funciona assim, o cara trabalha... Hoje, por exemplo, eu escutei o PL falando de Michele Bolsonaro aí para as próximas eleições, especialmente para 26, né? Para você ter uma ideia como são as coisas. Mas como é que está aí esse plano? Você que é dirigente aqui no Estado, como que está? E já aproveito perguntando também sobre a sua aspiração natural para a Prefeitura de Cuiabá em 24. Bom, vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho só sobre essa questão aí da Assembleia. Óbvio que esse é um assunto de governo, não é de partido, né? E, portanto, esse assunto é endereçado pelo governador e não pela União Brasil, pelo chefe da Casa Civil e não pela União Brasil. Mas eu, no momento dado, eu perguntei ao governador Mauro Mendes sobre a posição dele, haja vista que, de fato, essa disputa à presidência da Assembleia, ela está concentrada em 2 deputados da base e apoiadores do governo Mauro Mendes desde o início do seu governo, né? E deputados importantes na aprovação de projetos estruturantes importantes para o Estado, como foram os projetos iniciais lá do governo, logo que o governo assumiu, na verdade, ainda com os deputados que ainda estavam, né, na legislatura anterior, e que foram projetos estruturantes para o governo do Estado. E o governador me disse, na verdade, que ele não iria interferir na disputa da Assembleia Legislativa, exatamente reconhecendo que ali tratavam-se de 2 companheiros, 2 deputados que fazem parte da base de apoio do governo Mauro Mendes. Portanto, eu digo isso só porque eu acabei tendo essa conversa com o governador com relação até a como essa dirigente questão, partidário, né? Presidente do União Brasil, você tinha que estar acompanhando de perto acompanhando, isso. Mas entendendo que essa é uma questão de governo, né? Então eu não faço parte de articulação nenhuma, claro que compete aí ao governo, à Casa Civil, e esse caso específico é um caso da Assembleia Legislativa que os deputados precisam resolver quem será o presidente da casa, quem será o secretário, como vai ser montada essa mesa. Sobre o União Brasil, na verdade, eu tenho um posicionamento e às vezes sou criticado por ele. Eu acredito, na verdade, que a gente precisa, na verdade, na política e nesse país, ter um tempo entre uma eleição e outra. E, entre uma eleição e outra, os políticos, e em especial os mandatários, eles precisam, na verdade, focar no trabalho que precisam fazer ao longo do seu mandato. Porque, senão, a gente vive num país onde a gente fica o tempo inteiro pensando em eleição. O União Brasil hoje é, acredito eu, o maior partido do Estado de Mato Grosso.
nenhum partido reúne dentro dos seus quadros um governador do estado, um senador da República, 2 deputados federais, 4 deputados estaduais, mais de 40 prefeitos e quase 300 vereadores. E quando nós chegamos à União Brasil, lá em 2018, este partido tinha, na verdade, um deputado estadual, que era o deputado Dilmar Dal Bosco. Tínhamos 7 prefeitos. Então, de lá para cá, houve um grande crescimento deste partido ao longo desse caminho, né? E nós crescemos, na verdade, inclusive utilizando uma política dentro do nosso partido que é respeitar os partidos aliados. O União Brasil ganhou o governo em 2018. Não ganhou sozinho, ganhou apoiado por outros partidos. Então, no nosso crescimento de 2018 para 2022, nós, na verdade, fizemos questão de respeitar os espaços dos nossos partidos aliados. Não porque a União Brasil estava no governo que a gente, na verdade, assediava, vamos dizer assim, lideranças, prefeitos de partidos que faziam parte do nosso arco de aliança, tanto para eleger quanto para governar. Portanto, quando eu enxergo 2024, eu acredito que, óbvio, o União Brasil vai fazer um trabalho de busca de novas lideranças, de fortalecimento deste partido, olhando as eleições de 2024, porém, nós, como fizemos no passado, vamos continuar fazendo essa política, respeitando também os partidos aliados que nos ajudaram, na verdade, a chegar ao nosso projeto principal, que era o projeto de reeleição do governador Mauro Mendes. Então, assim que nós vamos atuar para chegar em 2024 fortes, porém, respeitando os espaços dos partidos que sempre caminharam conosco. O que o Fábio falou é verdade, assim, Fábio, não gosta muito de quando começa o trabalho num determinado mandato, já se falar no próximo, não é? Ele dá de cada dia com a sua agonia. Entretanto, nós aqui, os jornalistas, nós não queremos saber desse negócio, a gente quer saber que o conjunto está formado, o tabuleiro está formado, e a gente pergunta, tem muitos que não gostam, né? Mas a gente pergunta mesmo assim, e o seu nome é colocado aí pelo grupo do Mauro Mendes, com apoio, endosso. O Mauro tem 2 paixões aí, um é o Fabinho, o outro é o Gilberto Figueiredo. Então eu não sei, paixão no melhor sentido da palavra, né? De amizade mesmo, não Dona Virgínia fica brava. Mas o que eu estou falando para você é que existem essas pessoas aí, esses componentes no grupo, que já são nomes colocados aí nos bastidores, que teriam o apoio do governador Mauro Mendes, e o Fabinho estaria na liderança desse grupo aí, eu chamo ele de queridinho, né? Mas não pode falar queridinho do Mauro Mendes. É um dos nomes aí, hipotéticos nomes do governador para o pleito que venha a acontecer em 2024. Está longe, mas, enfim, estamos falando aqui para depois não falar que a gente não alertou, né? Porque tem gente que fala, né, Berg, no dia é 2024, né? Chega em julho de 2024, tá cedo ainda. Mas, gente, quando que vai ser tarde? Quando que vai ser a hora de falar? Em outubro? 2 dias antes? Antes da eleição, né? Por favor, professor. Olha, tem uma frase sua aqui, ainda do dia 11 de janeiro de 2015. 2015. Vamos lá, professor. Lá no site do PSB, quando o senhor pertencia ao PSB, tem uma frase que eu gostaria muito de ouvir uma opinião do senhor a respeito. Da sua própria frase, entre aspas, investimento nos setores de logística e infraestrutura são importantes para dar condições de competitividade ao país. Espero contribuir com esse processo. Sei que em 4 anos não conseguiremos mudar todas as realidades, mas precisamos estar firmes e com coragem de fazer enfrentamentos para apoiar essa situação de mudança. Fecham aspas. E aí vem as minhas perguntas, são 2 perguntinhas muito rápidas. Vamos lá, professor. A primeira, hoje, 8 anos depois, o senhor repetiria
esta mesma frase, igualzinho como foi falada lá no dia 11 de janeiro de 2015, ou não e por quê? A segunda questão, logística e infraestrutura continuam sendo dois setores que carecem e carecem muito de investimentos e por quê? Professor, eu, assim, infelizmente, repetiria. Acredito que este país, na verdade, ainda carece de muito investimento em infraestrutura para se tornar mais competitivo, em especial estados como o nosso, que são estados distantes, na verdade, dos grandes mercados consumidores, distantes de portos e, portanto, um dos nossos principais custos é exatamente o custo de logística. Agora, reconhecer aqui avanços importantes que aconteceram, em especial, notadamente, no estado de Mato Grosso, no setor de infraestrutura. O governo Mauro Mendes entregou, nos primeiros 4 anos de governo, mesmo atravessando a necessidade de recuperação econômica, fiscal desse estado de Mato Grosso, porque pegou um estado praticamente quebrado para poder recuperá-lo, né, entregando 2.500 quilômetros de rodovias novas, pavimentadas no estado de Mato Grosso. Mas vou além e vou falar aqui de projetos inovadores, corajosos, implementados pelo governo Mauro Mendes, com apoio, aí nesse caso da Assembleia Legislativa, com apoio da bancada federal do estado de Mato Grosso. O primeiro foi para mim um grande feito, que é a primeira concessão de ferrovia estadual do nosso país, o que permitiu que a gente pudesse tirar essa ferrovia de Rondonópolis e finalmente trazer essa ferrovia até a tão necessitada Baixada Cuiabana e com um ramal que sobe com essa ferrovia ali para Primavera, Campo Verde, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Mas chegando esses trilhos até a nossa capital, Cuiabá, que na verdade volta com a chegada dessa ferrovia ter a perspectiva da reindustrialização. Cuiabá, Várzea Grande, a nossa Baixada Cuiabana. Considero este um feito importante da infraestrutura do estado de Mato Grosso. Outro, a solução da BR-163. É a principal rodovia do estado de Mato Grosso, que é uma das principais rodovias desse país. Por ela, nós temos o maior escoamento de grãos deste país e, obviamente, é uma rodovia estruturante do estado de Mato Grosso que liga, na verdade, cidades cada vez mais importantes desse estado de Mato Grosso, de norte a sul. E nós tínhamos um grande problema, que era uma concessionária que não tinha mais capacidade de investimento, portanto não investia mais, não cumpria com o seu contrato, com a necessidade de duplicação dessa ferrovia, com a obrigação de duplicação dessa rodovia, não fazia manutenção adequada. Nós tínhamos mais de centenas de mortes anuais nessa rodovia por falta de investimento em segurança e em duplicação, e não vislumbrávamos ali uma solução de curto prazo, porque a solução que o governo federal estava trilhando para a BR-163 era uma solução que levaria à relicitação desta concessão, portanto, com um prazo estimado de 4 anos, sem qualquer investimento nesta rodovia. Uma solução, portanto, inaceitável para Mato Grosso, porque os mato-grossenses teriam que conviver 4 anos com uma rodovia que não dava condição de segurança para transitar. E o governo do estado de Mato Grosso também, mais uma vez, numa solução corajosa e inovadora, na verdade, articula com o governo federal, o Tribunal de Contas da União, a ANTT, Ministério da Infraestrutura, a possibilidade de que ele pudesse passar, portanto, a ser, na verdade, o proprietário desta concessão e obrigado, portanto, a fazer os investimentos necessários nessa concessão da BR-163. E o governo se compromete em aportar mais de R$1 bilhão em investimento para tocar
as obras de duplicação em trechos críticos da BR-163, assumindo uma responsabilidade que não lhe competia, mas que obviamente competia a todos os mato-grossenses. Portanto, o governador assumiu essa responsabilidade. E movimento que a gente está vendo de estadualização de rodovias, porque a gente tinha aqui na cabeça antigamente que se a gente tivesse uma grande rodovia para ser pavimentada, a gente tinha que federalizar ela. O que é? Explicando para as pessoas. Federalizar na verdade, se você tem uma rodovia estadual, ela é muito grande, exige muito investimento, os estados não estavam preparados para fazer esse investimento. Como imigrantes, por exemplo. Você transferia essa rodovia para o governo federal e o governo federal faria esse investimento. Hoje, em Mato Grosso, com o estado preparado, arrumado, com a casa arrumada como está, o governo do estado está estadualizando rodovias. Então, por exemplo, a BR-174 se tornou MT-174. Portanto, respondendo a tua pergunta, de início, logística continua sendo uma pauta importante para esse país e o governo de Mato Grosso dá exemplo ao país de soluções inovadoras possíveis para tirar de papel projetos de infraestrutura que estão parados por esse país afora, por muitos anos. Valeu, então. Intervalo comercial mais uma vez, a gente volta já já. E o Opinião está de volta, não falei que era breve? Muito breve. Estamos de volta aqui entrevistando hoje o Fábio Paulino, que na verdade é o Fábio Garcia. Fábio Paulino Garcia. Tem Paulino ainda, né? Tem Paulino é Paulino. Tem, eu não estou brincando, é Fábio Paulino. Ele esconde o Paulino, mas é Fábio Paulino Garcia. Que nem eu sou Paulo Francisco. Eu escondo o Francisco. Escondia, eu não escondo mais. Mas o Fábio Garcia, Fábio Paulino Garcia, filho do nosso querido o Fabinho Berinho, né? A quem eu mando um abraço grande, o Robério. O Opinião está entrevistando o Fábio Garcia. Já vamos falar sobre o projeto de lei, rapaz, que virou lei. Na verdade, não é nem projeto de lei, mas o 1280, que é aquela da energia. E a fiscalização, como é que está sobre isso aí? É uma coisa boa? É uma coisa boa. Foi aprovado? Foi aprovado. E a fiscalização, como que está? Já eu quero falar sobre isso, mas eu quero antes chamar aqui o nosso recado, que é da MaxLog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a MaxLog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a MaxLog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A MaxLog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A MaxLog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à MaxLog pelo 65 3611 6900. MaxLog, excelência em logística. Valeu! Um abraço para a MaxLog e a turma toda lá, os funcionários e também para a direção. O Fábio Garcia, aquele, enquanto deputado, projeto que você apresentou e foi aprovado pela Câmara, não é? 1280/2022, que pé que ele está hoje, depois de aprovado? Porque eu falo que tem que ter, para ele surtir efeito propriamente, não é? Tem que ter fiscalização, alguém tem que estar de cima para que as pessoas possam se beneficiar realmente do quão importante foi a aprovação deste projeto que diz respeito diretamente à energia elétrica. Como é que está a fiscalização disso? Bom, na verdade ele já deixou de ser um projeto, ele é uma lei. É uma lei já. Essa lei, na verdade, foi aprovada com muita rapidez, porque foi apresentado quando eu era senador, na verdade, não quando eu era deputado. E em menos de um mês, nós tramitamos esta lei
no Senado, aprovada por unanimidade por todos os senadores, foi para a Câmara, aprovada por unanimidade na Câmara por todos os deputados, sancionada pelo presidente da República e já é lei. Mas o que ela busca, na verdade? Ela busca, primeiro, fazer justiça a todos os brasileiros, porque por mais de 20 anos, professor Paulo, os brasileiros foram obrigados, dentro da sua conta de luz, a pagar por um imposto indevidamente, né? Por uma bitributação, o que é ilegal na legislação brasileira, mas dentro da conta de luz se cobrava, na verdade, PIS/COFINS sobre o ICMS. E o Supremo Tribunal Federal considerou essa cobrança ilegal, porém, este pagamento ilegal nunca foi devolvido àquele que foi o real pagador dele, que é o consumidor de energia. Então, quando eu tomei conhecimento dessa situação, eu obviamente propus, portanto, uma lei que obrigasse as distribuidoras a devolver ao cidadão um dinheiro que ele foi obrigado a pagar indevidamente. Para vocês terem uma ideia, no Brasil todo serão devolvidos mais de 60 bilhões de reais pagos indevidamente pelos brasileiros. Em Mato Grosso serão devolvidos 1,254 bilhão de reais de dinheiro, impostos pagos, cobrados indevidamente aos matogrossenses ao longo dos últimos 20 anos dentro da conta de luz. Aí que entrou minha pergunta, a fiscalização para que esse dinheiro seja ressarcido realmente, de que forma se dará, né? Isso já começou a fazer efeito. No ano passado nós tivemos já um efeito deste projeto de lei, desta lei, porque como ela funciona? Todos os anos nós temos uma revisão da tarifa de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a quem compete fiscalizar o exercício das empresas que atuam no setor de energia, ela faz uma revisão para saber qual é a tarifa que será cobrada do cidadão, né? Então, como é que vai acontecer? Imagina só que a Agência Nacional de Energia Elétrica está analisando, na verdade, a situação da Energisa. A Energisa entra com um pedido e fala, olha, eu quero reajustar aqui a minha tarifa em 7%. E a agência olha e fala, olha, você, na verdade, não tem direito pelas leis dos 7%, mas você tem direito a 6% de reajuste para esse ano. Ela vai falar, você tem direito a 6%, porém, Energisa tem uma lei aqui, né, do então senador Fábio Garcia, que obriga você devolver um tributo cobrado indevidamente dos matogrossenses. Então, se você tinha direito a 6%, você tem tantos milhões de tributos para serem devolvidos, você, portanto, não vai reajustar sua tarifa em 6%, mas vai reajustar em apenas 1% e 5% esse dinheiro vai ser devolvido aos matogrossenses como forma de uma redução no abatimento na conta de luz. No fim, é assim que vai ser devolvido este valor. Na verdade, está garantido em lei e a cada reajuste tarifário esse valor será devolvido. A nossa expectativa é que isso tenha um efeito aproximado de 15% de redução na conta de luz, dividido nos próximos 3 anos, aproximadamente 5% ao ano nos próximos 3 anos. Ou seja, redução é nesse sentido aí, né? No abatimento praticamente. No abatimento do reajuste da energia no estado do Mato Grosso e em todo o Brasil também. Aqui no estado do Mato Grosso, 1,2 bilhões de reais, né? Isso. Um total aí no país, que o Fábio falou aqui, de 60 bilhões. Professor? O senhor foi eleito agora de pouco, de acordo com a imprensa, confirme, por favor, se é verdadeiro ou não, coordenador político da Frente Parlamentar da Agricultura. É verdade? Procede? Procede. Então eu vou pedir para o senhor fazer 3 reflexões, na verdade, para ajudar o amigo telespectador. Sobretudo para ajudar o amigo telespectador. Qual a função de um coordenador político da Frente Parlamentar da Agricultura? Para ajudar o amigo telespectador mesmo. E a segunda, qual é a importância e qual é o papel da Frente Parlamentar da Agricultura? E a terceira questão, como
coordenador político da Frente Parlamentar da Agricultura, o senhor provavelmente pode ocorrer que venha conversar com o ministro da Agricultura. Pode ocorrer isso. O fato de o ministro ser mato-grossense possibilita essa maior aproximação ou não? Bom, primeiro vamos começar explicando o que é a Frente Parlamentar da Agricultura. A Frente Parlamentar da Agricultura é, na verdade, uma entidade onde você reúne os parlamentares que defendem o agronegócio brasileiro. Ela é a maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Ela reúne mais de 300 parlamentares entre deputados e senadores, portanto ela é a mais representativa. E essa frente, ela dá suporte para a atuação parlamentar em defesa do agronegócio. Quer dizer, se existe algum projeto tramitando importante ao agronegócio, essa frente está lá para atuar em defesa da aprovação desse projeto. Se existe um projeto tramitando que, na verdade, ele prejudica o setor, essa frente está lá também para informar os deputados que este projeto prejudica o setor, que eles ali estão na frente para defendê-lo. Portanto, é uma frente que informa, que ajuda, que articula para que este importante setor da economia brasileira possa ter o seu apoio no Congresso Nacional para que os projetos em defesa do agronegócio possam avançar e os projetos que prejudiquem o agronegócio possam ter a sua resistência. Essa é a função da Frente Parlamentar. E a Frente Parlamentar, ela tem uma diretoria. A diretoria da Frente Parlamentar é composta por um presidente, que é o deputado Lupion, de Minas Gerais, por um coordenador político, né, que nesse caso da Câmara essa função está para a minha pessoa, e do Senado, essa função quem assumiu no Senado foi a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E a gente tem a função, na verdade, de dialogar com os outros parlamentares sobre o setor do agronegócio, né? Pedindo, na verdade, ou fazendo convencimento de apoio a este setor, de apoio aos projetos importantes para esse setor. Portanto, essa é a nossa função, de poder articular, de poder convencer, de poder dialogar com outros parlamentares quando nós tivermos pautas importantes afetas ao setor do agronegócio. Essa é a minha função. E nós temos um ministro da Agricultura, que é um senador mato-grossense, né? E sob uma perspectiva de frente parlamentar, que é a pergunta que você me faz, que é de âmbito nacional, o mais importante é que é um ministro, na verdade, que vem do setor. Portanto, conhece o setor, né? Vem da ProSoja, foi presidente da ProSoja, é produtor rural, portanto, conhece. Isso, obviamente, facilita muito o diálogo, porque ele é conhecedor, na verdade, com profundidade das necessidades desse setor e, portanto, acredito que o fato dele conhecer facilita com que ele compreenda que a Frente Parlamentar estará lá para defender avanços para o agronegócio. Pois bem, caminhando para o final, tenho que encerrar o programa aqui. Eu, antes, porém, de encerrar, deputado Fábio Garcia, na ocasião anterior em que você era deputado federal, né, tinha emenda sua aqui para o município de Cuiabá. Eu lembro que eu falava em algum noticiário que eu apresentava que se tinha algumas coisas aqui no município de Cuiabá em termos de emendas. Uhum. Tinha realmente? Se tinha, foi para frente, não foi? Só para encerrar em 1 minuto, eu queria que você desse um posicionamento em 1 minuto para a gente esclarecer isso. Claro que tinha. Cuiabá é a minha cidade, né? Então jamais poderia passar um mandato sem enviar recursos para Cuiabá, sem trabalhar e sem viabilizar recursos para Cuiabá. Né? Então posso citar alguns exemplos de recursos que nós viabilizamos. Vamos lá, bem os rapidinho. Recursos necessários para a implantação e manutenção do Hospital São Benedito. Quando eu era líder da bancada de Mato Grosso, os recursos para que a gente pudesse, na verdade, implantar o novo hospital
Pronto-Socorro de Cuiabá, que a bancada, na verdade, junto conosco, viabilizou. Recurso para que a gente pudesse fazer a reforma da Feira de Porto, que foi um recurso viabilizado por mim e pelo senador Wellington Fagundes. Portanto, recursos para a saúde, recursos para a área de infraestrutura na cidade, nós destinamos para Cuiabá. Óbvio que alguns foram para frente, outros não aconteceram, mas nós cumprimos o nosso papel de, obviamente, destinar recursos para que pudessem ser alocados e utilizados aqui no nosso município de Cuiabá. Que venham mais, viu? Quero agradecer aqui ao Fábio Garcia por ter mais uma vez atendido o nosso convite e vir aqui falar com você, prestando conta ou fazendo aquilo que se espera, né? Fazendo aqui a programação, dizendo o que pretende fazer no seu mandato que se inicia agora em fevereiro. Boa sorte, e esse espaço aqui está sempre e estará sempre a postos para bem informar. Muito obrigado, Paulo, professor, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa tão nobre e enriquecedor, Opinião, e quero me colocar à disposição também de todos os mato-grossenses primeiro, para que a gente possa trabalhar juntos pelo Mato Grosso. Muito obrigado a todos e mais uma vez muito obrigado a vocês, estou à disposição. Um forte abraço, uma boa semana a todos nós. Obrigado, Marcela Lírio, que é assessora de imprensa do Fabinho também. Obrigado pela força aí, Lorenberg. Até amanhã com Allan Kardec, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Até lá.